Olá, alunos, semana 2 do nosso plano de ensino tutorado, PET 6. Então nós temos aí um tema importantíssimo na história da filosofia. Vamos estudar um pouco sobre Pedro Abelardo, uma figura muito controversa, porque tem pessoas mais revolucionárias que vão dizer que ele é um grande homem, amam ele, e os mais conservadores vão ter um pouco mais de pavor, né? Principalmente conservadores mais ligados à igreja. Tem um filme, Em Nome de Deus, que eu coloquei até a figura aí, Abelardo e Heloísa, porque é um dos clássicos de história de amor trágica, né? Tipo Romeu e Julieta. E essa história do Abelardo e a Heloísa é muito intrigante, assim, quando eu já assisti várias vezes, quando você assiste, dá um aperto na alma muito grande por causa do contexto da época, né? O Pedro Abelardo, ele teve um grande opositor na época do seu contexto histórico, que foi São Bernardo de Claraval, né? Até tem essa obra, As Heresias de Pedro Abelardo, de São Bernardo de Claraval, reeditada e lançada há pouco tempo aí, em que mostram assim, que os que defendem muito São Bernardo, então percebe que ele tem uma mentalidade bem catedrática, arquitetônica, nesse contexto de construção da verdade, principalmente a verdade teológica, né? Já a mentalidade de Abelardo, sempre vista assim, muito fragmentária, racionalista, mas até criticando Abelardo, que ele era um péssimo lógico em questões teológicas, e São Bernardo é mais teológico do que filosófico mesmo, do que filósofo. Então o Abelardo, ele não é da igreja, ele foi leigo, mas viveu num contexto em que as universidades, os grandes centros, estava muito ligado à igreja, né? Porque a igreja era a instituição preponderante durante a Idade Média. E principalmente aí que vem a questão da história trágica, porque todo professor universitário tinha que ser celibatário também, ou seja, não poderia casar, não poderia ter relações com mulheres, com outras pessoas. Então, nesse sentido, a história de Abelardo e Heloísa se torna trágico, porque eles se envolveram, né? Heloísa tinha uma tutora, alguém que cuidava dela, que era o tio, né? E esse tio, ele era um nobre, assim, uma pessoa influente dentro da igreja, pertencia à igreja. E o Abelardo, ele se torna o tutor, né? Da Heloísa, pela fama que ele tinha de uma grande pessoa que ensinava, um grande professor, e eles foram se envolvendo, né? Mas em relação ao Abelardo, no contexto filosófico, ele teve um papel muito importante no processo de renovação, principalmente a questão pedagógica durante a Idade Média, né? Foi um filósofo, educador que enfrentou e questionou a filosofia daquele tempo. Por quê? Porque ele visava muito a formação do ser humano e colocava em evidência aí as limitações do sujeito no relacionamento com o mundo, né? Isso daí é uma porta de entrada para a modernidade, vamos dizer. Pedro Abelardo, ele é um elemento muito importante. Ele aprofunda, então, o método dialético, né? Que é baseado aí no princípio pedagógico de expor os prós e contras de cada questão. Quando a gente fala dialética, diálogo, não é só alguém que fala, é duas pessoas, e uma contrapondo a outra, para chegar a um verdadeiro conhecimento filosófico. E ele propunha a utilização da razão para explicar principalmente as questões de fé. Aí que está a questão, né? Mas sempre a fé e a razão teve seus embates, e vários pensadores dentro da igreja, se a gente for olhar, usa da razão, mas não colocando a razão submissa à fé, né? Então ele chega a questionar as questões teológicas da igreja, por isso que tem um grande embate, principalmente com São Bernardo de Claraval, principalmente as questões teológicas relacionadas à Trindade, né?
Então, mas a fama de Abelardo era muito grande. Então ele era um grande mestre e contribuiu muito para a criação da Universidade de Paris. Então essa frase no início aí, que nós temos aí, a dúvida nos leva à pesquisa e através dessa conhecemos a verdade, já expressa essa filosofia de Abelardo em buscar com que a gente forme, fundamente o nosso raciocínio crítico, né? Se nós pensarmos hoje o que é um raciocínio crítico, como que ele surge? Surge a partir da dúvida, mas como que a dúvida surge, né? Quando a gente se espanta com o mundo, a gente tem admiração, tem uma inquietação, né? Hoje a gente percebe nessas novas gerações esse pouco elemento crítico, né? O que é o elemento crítico? Não é você ser crítico do contra, mas você tem essa inquietação, essa busca. Então, as almas dos jovens hoje parecem mais mórbidas, né? Mais assim, parar. Eu preciso saber alguma coisa, vou lá, digito no Google e já pego a primeira informação. Parece que a questão do tempo hoje ela é algo assim como se fosse preciosidade, mas ao mesmo tempo a gente não sabe bem aproveitar o tempo, né? Então, Abelardo, ele trabalha o elemento da dialética, importantíssimo, porque é para Abelardo muito mais do que um discurso, né? Feito aí de forma habilidosa. Ela é realmente um instrumento que ajuda a gente a distinguir as ideias quando são claras ou falsas, né? Ele pretende, então, usar esse rigor aí da dialética nos estudos, nas questões principalmente teológicas. A filosofia dele vai ser mediadora entre as verdades reveladas do pensamento humano, né? A filosofia que ele vai buscar. Então, busca retomar essa primazia aí da filosofia. Que interessante isto, porque a filosofia era uma disciplina, na época ensinada, de forma assim, a ensinar metafísica, sempre relacionado com as questões teológicas, né? E aí nós podemos pensar que ele faz um embate, ao mesmo tempo uma superação daquilo que vem lá de Santo Agostinho, que é preciso compreender para crer. Mas o que fica mais forte no pensamento de Santo Agostinho é que a fé ela precede a razão. Então, é crer para compreender. A gente tem que crer primeiro para compreender. E Abelardo faz essa mudança aí, que a gente pode dizer uma mudança copernicânica, de mudança de olhar perante a filosofia, né? Então a razão realmente vai prevalecer sobre a opinião de quem tem grande entendimento sobre determinado assunto, principalmente os assuntos teológicos. O Abelardo ele vai buscar fazer uma conciliação, um entendimento, um acordo aí como os primeiros cristãos, em especial pegando lá na base de Platão, para fazer esse acordo de união entre questões, as teorias teológicas aí, e a razão, mas sempre buscando as questões da razão como importantes para o raciocínio lógico, né? O raciocínio que busca a verdade a partir das questões da vida, né? Então, principalmente as questões éticas, a ética de Abelardo é um tema que se estuda muito, né? Afirma que o pecado não é em si a ação física, mas um elemento psicológico, né? O pecado está na intenção. É como se a gente pegasse o exemplo uma frase que não é lá de Maquiavel, mas que a gente costuma ler aí: os fins não justificam os meios, porque uma pessoa que é boa, ela faz uma ação, uma pessoa que faz uma ação boa, mas ela usa daquelas coisas ali de forma que são ilícitas, né? Eu faço uma ação, mas de onde que veio? Você roubou de outra pessoa. Então não adianta, não está na ação em si final, né? Mas desde a intenção do porquê. Então a ética ela perpassa toda uma questão de vida, não pode ser perpassada aí somente pelas caricaturas que nós temos dentro da sociedade, né? Então, diante da filosofia de Abelardo, é muito importante perceber também
principalmente a questão do contexto da Idade Média em que ele viveu, né? A questão da educação, a sua importância para a educação. A Universidade de Paris vai ser muito importante para as questões dessa abertura da modernidade, né? A superação da Idade Média, o espaço da filosofia no mundo, né? Que não é mais serva da teologia, porque a gente percebe ali desde o século XI, durante a Idade Média, o Ocidente já estava experimentando muitas transformações das novas estruturas culturais, econômicas, políticas, sociais que estavam tendo, né? Então esse período foi marcado por muitas intensas mudanças, tanto no âmbito da educação como da cultura. O processo de urbanização intensificou-se muito com as novas demandas sociais, né, que emergiram aí, modificaram a estrutura do modo de produção feudal, né, aquele modo do feudalismo já não estava mais sustentando, né, e principalmente na educação, né, a gente vê que surgem muitas instituições educativas até dentro da igreja para ajudar a educação da população. Antes ficava só com o clero, mas agora, mesmo que sejam pessoas, são leigos, mas pessoas com certo privilégio na sociedade, mas também que a partir dessas escolas, nas catedrais, as universidades, então há uma movimentação, ordens religiosas, monastérios que buscam essa cultura se expandir através das pessoas, né? E os centros novos urbanos que vão surgindo, da Idade Média, principalmente nesse período aí da escolástica, que surge aí a questão do currículo, né, nas escolas, a partir das artes liberais, dividido em trivium, quadrivium, que a gente sempre conhece aí, para fugir um pouco também para ver questões mais humanísticas, né? Além das questões do evangelho e da teologia. Então o Abelardo, eu costumo dizer que é uma das portas de entrada para a Idade Moderna, porque a sua figura é importantíssima, né? Na filosofia, então, foi muito perseguido, teve muitos embates aí, mudou constantemente, né? E na questão do seu amor por Heloísa, a relação dos dois é uma história trágica, né? Mas interessante de ver o porquê nesse contexto da época, que não era tão simples, né? Os dois acabaram, então ele morreu em 1142, só em 1817 que os restos mortais dele e da Heloísa foram trasladados lá a um cemitério lá de Paris, e os dois ficaram juntos para sempre, vamos dizer assim, né, na memória. Então é uma figura assim interessantíssima da gente pesquisar mais, ler mais coisas sobre ele, ver vários vídeos aí, porque a gente vai perceber essa mudança mesmo, que eu sempre digo que a passagem da Idade Média para a Idade Moderna não é assim uma coisa que foi feito de uma hora para outra, tem toda uma questão de construção, de sofrimento, muitas pessoas que sofreram, né? E não quer dizer que isso, se a Idade Média é boa ou se é ruim, se a Idade Moderna é boa ou ruim, mas perceber as mudanças que acontecem, né? Coisas que são importantes para a evolução humana, evolução de vida, que carregam seus traços, muitas vezes nem sempre tão simples, né? E em relação à atividade dessa semana, muito simples, né? Nós temos praticamente uma questão só, objetiva aí para conhecer um pouquinho mais da figura de Abelardo, especial tema dos universais. Aí fica aí para a gente desafio para buscarmos conhecer mais um pouco a filosofia de Abelardo e o contexto que nós estamos aí beirando a modernidade, né? Um abraço a todos, bons estudos, bons aprofundamentos e até a nossa próxima aula.